Do provérbio. E hoje nós vamos ler livro de Provérbios de novo, capítulo 13, vamos ler um verso só. Vamos ler o verso 22. O homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Vamos ler de novo? O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, aos netos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Agora, o que é que você vai deixar para os teus netos? Ô, irmão Samuel, nem filho eu tenho? Muito bem, você não tem filho ainda. Tá cheio de gente aí com 15 anos que daqui 80 vai estar com 95. E com 95 anos tem filho? Tem neto? Bisneto? Hã? Então, irmão, é assim que funciona. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Você vai deixar riqueza para os filhos dos teus filhos, inteligência, educação, sabedoria. Eu tenho na minha casa os bancos, vocês já falei isso para vocês umas 10 vezes já, os bancos da igreja que o meu avô fez em 1937. É uma herança que ele deixou para mim. 37, irmãos. Logo faz 85 anos. 85 anos. É uma herança que ele me deixou. O furador de madeira, chamado arco de pua na época, está guardado. A sanfona que meu pai comprou quando eu nasci, Deus levou ele em 2021 de Covid, aos 91 anos, está guardada comigo. Herança. Agora, tem uma herança que é intransponível, é a educação, o respeito pela família. Ainda hoje eu li um livro que o irmão Luiz me deu, li hoje de manhã, li o livro inteiro, gastei acho que 1 hora e pouco, é um livrinho de 60 páginas, contando sobre a história de Walt Disney. O Walt Disney, ele foi um homem honesto, de uma só mulher, esposo de uma só mulher, um homem digno, e deixou um legado que é a Disneylândia nos Estados Unidos, não é? É um homem, então o homem que respeita a família, respeita os filhos, respeita a casa, é um homem de bem que deixa um legado para a família. Eu vou contar para vocês uma história de hoje. Hoje de manhã, eu faço caminhada todos os dias praticamente, e hoje de manhã eu fui fazer caminhada e na caminhada encontrei um cidadão, senhor Mário, dono de uma indústria metalúrgica. Vamos caminhando junto. E ele começou a contar umas histórias para mim que eu vou até transcrever para minha história, para mim falar para meus filhos. Olha, irmão Bruno, eu vou escrever para mim falar para meus filhos. Entendeu? Porque é de sublime importância. Ele contou uma história de uma empresa aqui no Brasil, muito grande. De uma empresa grande. Esse moço que me contou a história, ele tem 65 anos. Moço, hein? Chamei de moço. Se ele ouvir, eu vou ficar feliz. Mas estou chamando eu de moço também, que eu tenho 68. Ele contou uma história de uma família endinheirada. Pra vocês terem uma ideia, eles alugavam um avião aqui no Brasil para viajar. Tão rico que eram, para ir para o exterior. E uma empresa cresceu demasiadamente. E aí deviam muito para o BNDES. E quando entrou o Fernando Collor de Mello, que ele tomou o dinheiro de todo mundo, a empresa quebrou. Quebrou. Tinha milhares e milhares de funcionários.
uma outra história que nós conversamos foi sobre uma outra família que era bilionária, ou melhor, talvez trilhardária. Porém, essa família acabou em nada. E tem gente da família trabalhando em posto de gasolina, trabalhando que cuida de som, como chama, irmão? Pessoa que cuida de som, para poder ganhar o pão de cada dia. Então, irmãos, uma família que tinha aviões, empresa grande. Na sua mesa chegou a mercadoria deles muitas vezes. Não posso falar que eu não quero depreciar a vida de ninguém. E quebraram. Só que ele contou para mim o nome de uma outra família. Que essa família, eles eram comerciantes e durante a vida deles, no comércio deles, os prédios que eles iam, onde eles montavam comércio, eles iam adquirindo os prédios. E o senhor, que é o pai, o patriarca da família, já faleceu. Criaram 7 filhos. O patriarca e a matriarca criaram 7 filhos. E esses 7 filhos, hoje, depois, com o decorrer do tempo, os prédios foram ficando da família, eles venderam o comércio, e esses 7 filhos, que também é uma família unida. O patriarca procurou unir a família, os filhos, e viveram todos em comunhão. Olha a estrutura familiar aonde que vai parar. Hoje essa família, esses 7 filhos, eles têm muito dinheiro. E se alguém da família administrar, vai puxar para esse lado ou puxar para aquele. Contratar uma empresa para administrar os bens da família e todo mês recebe o dinheiro deles. Moram fora, tem gente que mora, desses 7, tem gente que mora no Brasil, tem gente que mora na Europa e tem gente que deve morar nos Estados Unidos também. Então vocês vejam o que é pensar 50 anos na frente. Esse cidadão, esse patriarca e essa matriarca, que tem nomes extremamente comuns, são famílias extremamente humildes, porém são famílias bilionárias. Eles mantiveram uma família unida. O marido era marido de uma só esposa. Honraram a palavra de Deus. Pessoas de uma outra denominação, mas pessoas extremamente cristãs, fiéis a Deus. Então, irmão, deixo aqui esse exemplo para você de vida, que as famílias que eram bilionárias e trilhardárias quebraram. E aquela família que também era rica, mas não tinha tanto dinheiro, adquiriram bens materiais, imóveis, e hoje os imóveis deles estão tudo alugado, né? Até para a própria empresa que eles venderam, a empresa, e a família está vivendo de rendas. São 7 filhos, que já tem um monte de neto, deve ter uns 30 netos, e bisneto nem sei a conta. Mas é uma família que quando o patriarca e a matriarca cuidou dos filhos, deixou uma boa geração criada. Era um casal e agora são na família, por certo, mais de 100 pessoas desse casal. Estão todos bem amparados. Uns moram fora do país, outros moram no país, têm bons estudos, falam diversas línguas. E é uma família em ascensão. Dessa família saiu construtores de prédio também, não aqui do Brasil, mas fora do Brasil. E vocês vejam que por causa de guardarem os imóveis, por isso, irmão, não venda a tua casa, não venda o teu terreno, não venda o teu apartamento, não venda a tua herança. Você está recebendo uma herança? Não venda. Guarda o que você tem para o teu futuro,
para tua velhice. Eu tenho 68 anos. Pode ser que o Senhor venha me buscar ainda antes do relógio dobrar a meia-noite. Mas pode ser que Deus me dá mais 40 anos de vida. Está na mão dele. Eu tenho que pensar 50 anos na frente, irmão. E você, aqui está a palavra escrita, é a palavra de Deus que fala com nós. O homem de bem deixa uma herança aos filhos. O homem de bem deixa uma herança aos filhos e aos filhos de seus filhos. E aos filhos de seus filhos. Você está entendendo, irmão? Quando você deixa uma herança, você participa da herança. Eu falei para vocês que eu já conheço alguns lugares no mundo. Eu fui numa igreja na Europa. A igreja tem 1.200 anos. Perdão, 1.000 anos. Eu fui na casa de um irmão da nossa igreja, da CCA, em Don Corleone, na Itália. A casa tem, essa sim, tem 1.200 anos. A parede da casa tem 1 metro de largura. Construída. Imagine quantas crianças nasceram nessa casa. Quantas gerações moraram nessa casa. E o irmão, quando eu fui, estava morando lá. Não sei se mora mais, não tive mais contato com ele. Morava na casa. Então, irmão, não venda a tua casa. Você construiu outra? Aluga. Não venda os teus bens. Ou melhor, não enfia no nariz aquilo que Deus te deu. Uma palavrinha mais, para você entender mais fácil. Porque Deus quer abençoar você e a tua geração. Ah, irmão Samuel, nem casa eu tenho. Nem apartamento eu tenho. Você não tem? Eu não tenho e já tenho 60 anos, não consegui. Deus vai preparar. Compra lá, longe. Uma terrinha barato. Vai pagando. Sem correção monetária, porque senão você se complica também. E vai pagando. E seja proprietário do seu telhado. E não venda. O sítio que eu nasci, que o meu pai nasceu em 1930, se estivesse dentro da família, eu teria hoje lá 1.800 metros de terra. As minhas irmãs teria 1.800 metros de terra. Perdão. Eu teria 4.500 metros de terra. Eu tenho 3 filhos, cada um deles teria 1.500 metros de terra, cada filho. E os meus netos, cada um teria 500 metros de terra. Para ficar desfrutando mais 100 anos, que é a vida que eles vão ter. Então, quem compra não deve vender, porque a palavra de Deus é que nos ensina. CCA, Cristã Apostólica, é administração de vida também. É administração de família. Respeita a tua esposa, irmão. Respeita o teu marido, irmão, teu esposo. Cuida do teu filho, suporta as fraquezas deles, que eles têm. Suporta. Você acha que o teu filho tem que ser que nem você? Você é antigo. Você já está com 30 anos de idade, 35. E você acha que o teu filho de 10 vai fazer o que você quer? É outra cabeça. Aprenda a viver os dias de hoje, os dias atuais. E melhore a tua vida em nome de Jesus. Respeita a tua esposa. Ame Jesus. Ame Jesus. Não deixe de oferecer o seu dízimo. Que quando você oferece o dízimo, você começa a administrar a sua própria casa. Trabalhe para Cristo. Congregue, venha na nossa igreja. Manda sua oferta. Dia de Santa Ceia, que ontem teve, faz na tua casa também. Não tem problema nenhum. O homem de bem deixa uma herança aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Leia aí Provérbios capítulo 13, verso 22. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Aquele que... Eu vou contar uma história para vocês. Tem dois irmãos, feirantes.
aqui em São Paulo. 2 irmãos feirantes, e eles faziam feira. Ninguém quer morar na rua da feira. Você quer morar na rua de feira, irmão? Ninguém quer morar na rua de feira. Então o imóvel na rua de feira perde o valor. Eles sabiam disso, fazia feira e começou a comprar terrenos baratos na rua de feira. Só que a feira não permanece a vida inteira na mesma rua, permanece, irmão Bruno? Não. Ela muda. Sim. Ela muda. E começaram a comprar um terreno aqui, outro terreno ali, começaram a fazer casas para alugar nos terrenos, aí vendia fazia um predinho, ficaram milionários 2 irmãos. Pararam de fazer feira, um deles virou mestre de obra e eles faziam as próprias casas deles. Então, irmão, são coisas que você tem que anotar, que o que é ruim hoje, amanhã vai ser bom. Eu tenho uns parentes meus aqui em Osasco, família Panizza. São o ancestral dos Panizza de Osasco, são irmãos da minha avó, Helena Panizza. Tenho pouco contato com eles. Meu pai contava que quando eles mudaram para Osasco, foi um absurdo mudar para Osasco, porque Osasco era um pântano, aquela baixada de Osasco ali. Era um pântano, mosquito, pernilongo, era uma derrota o centro de Osasco. E hoje, quem consegue comprar um imóvel lá? E eles têm casas boas lá em Osasco. Ali no Santo Antônio, uma família boa, família Panizza. O meu primo chamava-se Nelson Panizza. Vinha na minha casa, uma pessoa boa, uma família temente a Deus. Família temente a Deus. Então, irmãos, eles estão lá hoje, morando em casas boas no centro de Osasco. Daqui a pouco essas casas viram prédio de 20 andares, né, irmão Bruno? Sim. E eles ficam dono de 10% do prédio, 15%, 20%. Irmão, pensa no futuro. A palavra hoje é de pensar no futuro. Eu vou parar de pregar, irmão, porque esse assunto me deixa o dia inteiro falando que eu sou apaixonado por isso. Eu amo o Evangelho. Eu amo Jesus. Eu amo a prosperidade. Eu amo nossos ancestrais. Eu amo a nossa descendência. Né? Eu amo. Então, eu sou um participante. Eu sou apenas um elo da corrente que leva nós para o reino do céu e para um bom futuro. Receba um bom futuro na tua vida. Eis aqui um elo de Jesus, que sou eu, nesse momento de transmissão, transmitindo para você uma prosperidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba essa palavra. O Espírito Santo de Deus vai conduzir você para dias melhores na terra. A tua vida deve e precisa de melhorar. Você não pode ficar onde você está. Tem que sair do buraco. Levanta a tua cabeça, vai em frente, dá um glória a Deus, pula de alegria, porque Deus está na tua vida. Jesus está com você. É a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém.